E aí, cara, agora eu tinha pedido a conta, eu precisava montar um plano, né? Então comecei a fazer uns contatos, achar alguma coisa, aí um amigo precisava de um apoio num projeto grande de disaster recovery, de cluster. E, cara, eu já tinha um puta conhecimento técnico, eu era muito bom tecnicamente. E aí fechei esse trabalho com ele. E onde entra o Marcelo e a Support TI. Entendi. Porque eu queria abrir, eu ia voltar e abrir minha empresa, estava pensando no nome. E o Marcelão, eu conheci ele por intermédio de um professor lá do curso de certificação. Esse professor foi para a Irlanda, marcou uma despedida com alguns alunos que ele tinha mais proximidade, e foi lá que eu conheci o Marcelo, nessa despedida desse professor. E a gente começou a trocar umas ideias. E ele corria, eu também corria na época, corrida de rua, então eu morava lá em São Paulo, corria lá no parque, mais ou menos. Esqueci de colocar isso no currículo na abertura. Atleta e visionário. Muito mais para menos, viu? Aí eu corria lá no Parque Cambuci, não sei se é assim que chama. Tem um Lago do Cambuci, alguma coisa assim. Acho que é isso mesmo. E aí corria lá, e aí por conta disso teve algum match ali, né, de ideias, a gente começou a trocar ideia e ele me chamou, falou, cara, por que você não vem aqui para trabalhar na Support e a gente se torna sócio? Cara, por que não, né? Era uma empresa ali em Jaguariúna, já tinha uma história, tinha um escritório. Pô, tinha um escritório, eu nunca tive um escritório, cara. Tinha um escritório, às vezes, eu já tive escritório em farmácia. Que história é essa? Porque daqui a pouco a gente volta pro Support TI. Não, parou o roteiro aqui da Support TI, vamos voltar. Que história é essa de farmácia? Eu atendi uma farmácia e aí pedi pro cara dar um espaço. A troco de um desconto ali na mensalidade, ele me deu um espaço na farmácia. Não, o primeiro coworking do Brasil era uma salinha farmácia que compartilhava o espaço com uma empresa de TI. Loucura, né? Já tive também escritório numa livraria. Mesmo esquema. Também uma salinha escondida lá, a minha mesa era uma tampa de porta, né? A folha de porta com 2 cavaletes, clássico, né? Bancada, a primeira bancada de muita gente. E, cara, um mesão grande, cabia tudo ali e tal. Então, mas não tinha tido um escritório profissional. Pô, os caras lá na Support TI tinham uma recepção com café, uma balinha, um chocolatinho. Já era um outro estágio, né? Exato. Já era um outro momento de empresa. E aí eu falei, pô, vamos fazer um negócio. Na época a empresa faturava acho que uns 12 mil por mês, 10 mil por mês mais ou menos. Eu não tinha zero de negócio. Estava fazendo esse projeto para esse amigo meu, apoiando ele no projeto. E nesse meio tempo, lembra aqueles contatos que eu fiz lá quando eu dava palestra na Microsoft? Sim. Os caras me chamaram para participar de um processo seletivo na Microsoft. Genial. Aí eu fui lá participar do processo. Claro, vai deixar passar um negócio desse? Vamos ver o que era. Não era para trabalhar efetivamente como um funcionário Microsoft. Eu era um terceiro da Deco, né, que era a empresa. Mas eu fazia... Aí eu fui contratado para trabalhar na Microsoft. Aqueles contratos temporários que eles fazem com um terceiro, já para aquele projeto em específico? Não, eu não fui para trabalhar na área técnica. Eu fui para trabalhar na área de marketing como um cara técnico. Então, os eventos da Microsoft de demonstração de produto, eu que fazia as palestras demonstrando produto. O engenheiro de vendas hoje. É o engenheiro de vendas. E eu que fazia isso. E aí eu fazia isso não de servidor, eu fazia de SharePoint na época, fazia de Office, fazia do Link, que é o vô do Teams. Enfim, fazia essas coisas. E eu fui trabalhar na Microsoft trabalhando na Support TI. Então, eu nem cheguei a ficar na Support TI. Porque entre terminar aquele projeto, que eu ia terminar e dedicar na Support TI, eu comecei na Microsoft e fiquei trabalhando nos dois. E o Marcelo ficou lá? E o Marcelo continuou tocando e eu também continuei trabalhando. Eu fui para fazer a parte comercial e vendendo. Aí fui com os contatos que eu tinha, a gente foi vendendo e, cara, a gente saiu ali de 100 mil de faturamento e foi para quase... Nessa época você já entrou como sócio ou entrou como o cara do comercial? Como sócio para cuidar do comercial, o Marcelo para cuidar da área técnica e tinha um outro sócio que era o Rogério que cuidava do administrativo financeiro. O Rogério não faz mais parte. Não faz mais parte. E aí, cara, a gente saiu de 100 e poucos mil de faturamento, talvez uns 150 mil de faturamento, e a gente foi em um ano para quase 800 mil de faturamento. E no lance da receita recorrente. Que resultado. Em quantos funcionários? Você lembra na época? A gente, quando eu entrei na Support TI, a gente tinha um funcionário só. Além do sócio. Um técnico e 3 sócios. Isso. 4 pessoas trabalhando, 800 mil de receita. Não. Nessa Isso época era começo. 100 e pouco. E fechava negativo, né? Então, a gente não tinha lucro. Quando eu entrei, não tinha lucro. E aí, foi justamente essas novas receitas que começaram a impulsionar. Porque, vamos dizer assim, a empresa tem um custo mínimo, né? Então, você pode reduzir o que for. Independente do número de pessoas, você vai ter o aluguel, você vai ter energia elétrica, você vai ter carro. Isso. Então, estava justamente naquele momento do desafio de conseguir atingir o zero, né? Então, você vem no negativo, o desafio é você conseguir diminuir. A primeira onda ali equilibrou. Exato. E aí, com essas novas receitas, a coisa equilibrou e a gente começou a contratar pessoas.
Então, aí a gente contratou uma pessoa para ficar alocada num cliente, que foi um projeto. Aí começou com outros que não tinha um profissional dedicado, era um profissional compartilhado, que era um contrato de horas, de licenciamento SPLA, que é um aluguel de licenças Microsoft. Então, eu comecei a trazer todo aquele conhecimento que eu passei nessa empresa que eu trabalhei, que foi... Eu sempre uso isso como referência assim, para mim, né? Porque se eu tivesse me preocupado com o salário naquela época, eu não tinha aprendido tudo que eu aprendi. E o meu pensamento naquela época, eu falei assim, cara, eu posso não ganhar nada aqui financeiramente, mas o conhecimento eu levo comigo. Claro, e vai usar no próximo. Exato. Então, e foi isso, e isso fez muita diferença para mim na trajetória como um todo, assim, né? Tudo que eu aprendi lá. Então, por mais que eu não tenha ganho dinheiro, tenha que dado aula, vender DVD de treinamento, cara, fazer um monte de coisa para conseguir complementar a renda e ainda não fechava a conta, ainda assim, tudo que eu aprendi lá, isso foi servindo de base e de estrutura para as coisas que eu fiz a partir de então, né? Que é a mesma premissa de você ter começado lá com o seu amigo que abria computador. Você falou, cara, eu vou te ajudar, não me paga nada e eu aprendo. Vai me ensinando. Exatamente. Vai Conhecimento vale muito mais que dinheiro, né? É um estágio ali, né? Muito legal, muito legal. Acho que assim, essa parte da tua vida que acho que pouca gente conhecia, com certeza pouca gente conhecia, é uma aula, é incrível. Então, anotei um monte de coisa. Você percebeu enquanto estava falando, tá digitando aqui. Tá escrevendo um livro. Anotei um monte de coisa e é realmente muito legal. E eu acho que ouvir isso que a gente conversou até agora e o que a gente ainda tem para conversar é algo que pode mudar a vida de muita gente. Muita gente que ou está começando ou que está num momento de transição, pensando em, poxa, será que realmente é o melhor caminho? Será que o mercado de TI, o mercado MSP é uma boa estratégia? Eu devo continuar? Não vou? Putz, está difícil. 12, 14, 16 horas por dia trabalhando. Eu acho que esse toque aqui da conversa, levando para esse lado de educação, de aprender, de se aprofundar, de se aprimorar e colocar tudo isso em prática no próximo projeto e depois no próximo, é uma lição de vida. E quero convidar quem está ouvindo a gente, obviamente, a compartilhar esse episódio com seus colegas de trabalho, seus sócios, seus colaboradores ou seus chefes, compartilhar nos grupos de estudo ou de profissionais. Eu sei que todo mundo sempre tem aquele grupo no Telegram, no WhatsApp, no Facebook, né? Ou o pessoal do curso, ou da empresa, ou dos colegas, ou de um evento que já participou. De verdade, pessoal, compartilha. Porque essa lição que a gente está aprendendo aqui com o Bruno hoje não é fraca, não é pequena. Não é pequena. Me surpreendi com esse episódio de hoje e acho que muita gente pode aprender muito com essa conversa. E uma coisa muito legal também, que a gente observa, que você vai um pouquinho no sentido contrário, e eu achei que é uma sacada muito boa, porque hoje tem muito da ideia e da premissa de assim, cara, sai do seu trabalho, do seu emprego atual e monta o seu negócio. Hoje vende-se muito essa ideia de empreendedorismo. Todo mundo tem que empreender. É muito fácil, basta ter uma reserva e um investimento que sua empresa vai dar certo. E o Bruno não, falou, cara, sozinho eu vou até aqui. Se eu quiser melhorar, desenvolver, ganhar experiência e estruturar, eu preciso ir para uma empresa. Mesmo que talvez num primeiro momento não como dono ou como sócio, mas eu preciso ter essa vivência e levar minhas ideias para uma empresa maior que possa sustentar o que eu quero para aquela empresa. Então também pensem nisso. Às vezes muitos MSPs falam assim, não, eu vou sair, hoje eu sou um técnico, vou abrir meu próprio MSP, porque eu acho que é fácil e que vai dar certo, mas a gente vê que, na maioria dos casos, a gente não tem uma infraestrutura tão completa para sustentar um negócio MSP por muito tempo sendo sozinho. Então vale muito também a reflexão de, cara, eu entendo que você ter o seu próprio negócio possa ser uma visão muito tentadora e um futuro muito bacana caso ele dê certo. Mas também fazer parte de uma empresa e você poder contribuir com isso pode também alavancar essa empresa e mudar a sua vida também. Até porque a gente precisa fazer uma grande distinção entre o que é ser empreendedor e o que é ser empresário, aproveitando a deixa aqui do assunto, né? Eu acho que muita gente sonha em ser empresário, né? Que é o que você está comentando. Quero ser empresário, quero ter minha própria empresa, ser meu próprio patrão, acabou. Simples assim. Vou ganhar tudo e vai ficar tudo só pra mim e vou jogar golfe. Vou ficar rico. Né? É como a gente sempre brinca, né? Vou largar tudo, vou jogar golfe. Mas você ser empreendedor não necessariamente é ser empresário. E essa jornada é empreender. Você realmente organizar qual é o próximo passo, saber controlar seus custos, saber controlar a tua receita, pensar o que você precisa hoje para ter uma receita recorrente lá na frente, enxergar a recorrência é essencial. E isso é uma coisa que pode parecer um clichê, mas receita recorrente é a base da saúde financeira da tua empresa, é a base da saúde financeira do teu trabalho. Se você não tiver receita recorrente, você está ferrado.
Pra não usar fudido, porque não pode usar esse termo no podcast, né? Porque é baixo calão essa Você palavra. tá ferrado no mês que vem. É. Esse mês pode estar tudo bem, mas você tá mês que ferrado vem no mês tá que vem. ferrado. Então, cara, a gente precisa necessariamente ter esse tipo de visão e acho que por isso, de novo, é uma aula, é importantíssimo muita gente ouvir isso e quem estiver ouvindo a gente, compartilha, porque ainda tem muita coisa pra gente conversar com o Bruno aqui.